sejam muito bem-vindos. Vou passar um pouquinho das dinâmicas aqui que a gente vai ter. O chat está liberado, então se vocês quiserem perguntar, não tem problema nenhum. Pode perguntar a hora que quiser. A nossa diretora está aqui. É assim que ela vê uma pergunta, ela vai esperar um momento certo, ela vai avisar a gente, ela vai fazer a pergunta e a gente vai responder ao vivo, tá? É, Bom, a gente vai falar sobre o Maestro. Se alguém viu as nossas publicações ultimamente, deve ter entendido alguma coisa de como ele funciona, mas a ideia hoje é realmente explicar, não tecnicamente, não tão profundamente, mas o conceito geral de como ele vai funcionar e quais são os próximos passos que teremos, né, dentro dessa ferramenta e com a evolução do Desk Manager, tá? E eu tenho certeza que isso vai facilitar a vida de todos vocês que estão assistindo o webinar hoje e quem vai assistir depois, certo? Vamos lá, deixa eu me apresentar então. Quem não me conhece, eu sou o Fábio Teles. Hoje eu sou Head de Produtos da Desk Manager. Já fui responsável pela área de implantação e suporte da Desk Manager durante sei lá quantos anos. É, Bom, responsável pela implantação de mais de 1.000 clientes. E aí, bom, tem todo esse escopinho bonitinho aqui, que eu sou péssimo em apresentações, mas a mudança para a área de produto, acho que hoje foi um dos acertos da Desk em si, para a gente conseguir programar e planejar um produto que seja muito mais assertivo para todos vocês, tá? E agora com vocês, o meu co-host, né, Rafael, que vai falar um pouquinho dele. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, alguns aqui eu já conheço, alguns aqui eu já conversei. Eu sou o Rafael. Muitos de vocês também já devem ter me visto ali no Academy, né? Então sempre eu estou por ali ajudando quem clica lá no botãozinho do Academy da Desk Manager. Hoje eu estou atuando como arquiteto de soluções, né? Ajudando aí os novos clientes a projetarem toda a estrutura de como ele vai funcionar na Desk Manager, mas eu já trabalhei por muito tempo aí, mais de 4 anos, com o Fábio quando o Fábio era da implantação e eu também. Então, aí passando por mais de 200 clientes, implantando em ambientes que são só de TI, ambientes TI, RH, toda a parte de SM, de GBS e por aí vai. Então, a gente conversa bastante, entende bastante do cenário de todo mundo e a gente está aqui para mostrar um pouquinho desse novo monstrinho que a Desk Manager fez aí pra gente. Boa, pegar. É contigo. Bom, vamos falar um pouquinho então de como funciona hoje a Desk Manager, né? Uma visão geral de como é o mundo ali da Desk Manager. Então a gente separou a Desk Manager em 4 pilares: parte de canais, de autoatendimento, gestão e governança e analytics. Então, quando a gente está falando do atendimento, independente se você atende o TI externo ou interno, independente se você cuida de uma área de RH, independente se é do financeiro, do jurídico, independente da área que você utilize a Desk Manager hoje, você consegue aplicar todos esses pilares. Então, quando a gente está falando de canais, a gente entende por onde que o nosso cliente, e volto a dizer, seja ele interno ou externo, né? E quando a gente fala cliente interno, eu estou falando da nossa própria empresa, e quando eu falo externo, seriam os nossos clientes mesmo que a gente atende. A gente tem como receber eles pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, Telegram, Teams, de várias formas diferentes, e todos querem uma solução para alguma coisa. Muitas das vezes a gente consegue resolver ali aquela dúvida, aquela demanda daquela pessoa de uma forma muito rápida, né? Que é o que a gente chama de first call resolution, ou o first call resolution, ele é uma das métricas que ajudam muito a gente a entender e até popular o segundo pilar, que é o de autoatendimento, onde a gente vai construir as nossas bases de conhecimento, onde o próprio cliente ele vai poder eh, se consultar ali, né, fazer aquele autoatendimento mesmo dele, e até entrar na parte de chatbot e IA generativa, onde a própria IA pode responder as perguntas mais simples dos seus clientes. E aí, nessa parte aqui de autoatendimento, onde a gente está falando de chatbot, o Maestro ele também se encaixa muito bem. A gente vai falar um pouquinho dele ali daqui a pouco, mas com demandas transacionais, por exemplo, com reset de senha, o cadastro de um usuário novo. Então, tudo isso a gente vai ver. A parte de gestão e governança é onde a gente vai colocar ali mais
mão na massa, né, onde a gente faz todas as gestões, recebe todas as demandas, faz todas as configurações, para que a gente possa ter depois o nosso analytics, para que a gente tenha insights, saber qual é o cliente que está mais demandando para a gente, saber qual que é o usuário que está mais demandando para a gente, e o que que eles estão demandando, né, para ver se a gente consegue voltar lá no pilar de autoatendimento e mapear tudo que existe lá, para que os relatórios, para que os usuários eles tenham cada vez, mais facilidade em ter os seus problemas resolvidos, né, os seus incidentes, as suas dúvidas. E aí, o maestro ele vai poder ajudar em todos esses pontos. Se você quiser passar, ô Fabinho, por favor. Sim, Eh senhor. Espera aqui, né, falha técnica. E o maestro ele vai ajudar a gente em todos esses pontos. Então, ali embaixo, a gente tem o nosso hub de integrações, o maestro, onde ele vai atuar desde a parte de canais até a sua parte de analytics. Então, eu preciso que toda vez que chegar uma demanda em um determinado canal, ele tome uma ação e faça alguma coisa, né. A gente vai entender melhor um pouquinho do funcionamento do maestro já já, quando eu falo que ele toma uma ação, quando eu falo que ele é responsável por alguma coisa, a gente vai ver que a gente consegue modular ele, deixar ele extremamente sensível para diversas situações. Então toda vez que chega uma demanda no WhatsApp, e aí eu por exemplo, um usuário chega e fala que ele precisa da segunda via de um boleto para ele poder te pagar, e é 2 horas da manhã, você não tem atendimento 24 horas, por exemplo. Então o que que a gente pode fazer? O usuário chama ele no WhatsApp, ele passa o CNPJ dele, ou ele passa o CPF, ou alguma informação que a gente consiga consultar isso em algum lugar externo, o maestro ele vai estar ali para ajudar a gente. Então ele vai pegar essa informação, vai lá no seu RP, por exemplo, traz uma segunda via desse boleto às 2 horas da manhã, por algum motivo, e entrega ali para a pessoa poder fazer o pagamento, poder agendar o pagamento para você. Então, ele vai ajudar muito nessas demandas transacionais, ele vai ajudar muito para que a gente consiga estruturar até melhor a nossa plataforma. É isso aí. Então, como o PH excelentemente disse, o maestro ele se entrega em nos nossos 4 pilares da plataforma. Ele pode estar desde o começo, a entrada, o tratamento automático, na gestão e governança ou nos resultados, que são os analytics. A ideia dele, né, é como ferramenta em si, né, como vocês podem ver aqui, inclusive ele está escrito ali, um hub de integrações, né. Como assim um hub de integrações? Muitos de vocês vão vir e falar: "Putz, parece um Zapier". Sim e não. A ideia é parecida, o conceito é um pouquinho diferente, e a gente vai explicar com um pouquinho mais de detalhes para vocês. Mas vejam só o que acontece no contexto geral do Brasil, tá? Isso falando de Brasil. O Brasil hoje, ele é o terceiro maior do mundo em relação a requisições de API, né, uso de API, consumir APIs, durante o período, né. Qual que é a essência da coisa? Por ser um mercado tão grande, o Brasil ele tem muita demanda, mas ao mesmo tempo ele tem muita defasagem, com relação a isso. E o que que eu quero dizer com isso? Por que que a gente enxergou, o que que a gente entendeu, né. Eh Muitas das vezes quando a gente, conversava com alguns clientes, eles passavam demandas, de integrações. Por exemplo: "Ah, eu preciso de uma informação que está num software X. Você consegue fazer para mim?". Bom, a gente trabalhou sempre com a parte de serviços, então a gente mapeava aquilo da forma que precisava ser feito, trazia para dentro de casa, visualizávamos um tempo para realizar todo aquele processo, né, cobrávamos do cliente e entregávamos a integração pronta, mas isso tudo era feito dentro do código-fonte do software, né. O que é bom, porque a gente tinha o controle, o que é ruim, porque só a gente tinha o controle. Então o maestro ele veio para popularizar as integrações com a Desk Manager ou até entre outros sistemas que você quiser na sua vida. Se você quiser integrar a CPTM com o seu Instagram, é só você usar o Maestro, você pode fazer. Se você quiser integrar o seu SAP com o Desk Manager, com o Maestro também você vai poder fazer.
Então, ele pode trabalhar de ponta a ponta processos transacionais das operações, aqueles processos que não exigem uma excelência cognitiva, que eu posso dizer, ou seja, você não precisa pensar muito, é algo que você faz no dia a dia. E é aproximadamente 65% do tempo de trabalho de todas as companhias do mundo, né? E por que isso? A ideia de você integrar é você trazer agilidade e automação para que as pessoas sejam livres para fazer coisas que tragam resultados mais relevantes. É muito melhor eu fazer uma integração na qual um cliente entra, cai automaticamente ele já é cadastrado em todos os sistemas que ele precisa, mando um contrato para ele assinar online, né? Um DocSign, um ClickSign, ou um Sign da vida. Após essa aprovação, eu disparo onboardings, né? Se seja uma plataforma, seja um onboard de um colaborador, que seja, disparo informações para outras ferramentas que vão tratar isso daí e levar no dia a dia. Então, entendam o consumo de APIs aqui como um todo, tá? A gente tem muita coisa. E se você conseguir diminuir de 65% para 60%, você já vai ter um ganho de produtividade absurdo, certo? Absurdo dentro da sua companhia. Mas a gente explicou um pouquinho e o que é definitivamente o Maestro. O Maestro é o nosso hub de integrações e uma ferramenta de iPaaS da Desk Manager, uma plataforma de iPaaS da Desk Manager. O que é iPaaS, Fábio? Está escrito ali, ó, bonitinho. Integration Platform as a Service. Ou seja, ele é uma plataforma de integração como serviço. Você pode contratá-lo, você vai pagar ali mensalmente, ou que seja, e você vai fazer as suas integrações e ele vai gerenciar tudo isso com um processo muito mais simples do que o normal, sendo extremamente low code. Low code, tá? Não é no code ainda. Talvez um dia, quem sabe? Mas hoje não. Hoje é low code. Então você não vai precisar programar como um desenvolvedor, mas você vai conseguir fazer coisas excepcionais nele. E agora, com vocês, PH, o nosso, inclusive, detalhe, tá? Aqui, ó, spoiler, não é spoiler, na verdade o que já aconteceu. É, o PH foi diretamente, junto com o nosso time de dev, o entusiasta e testador do Maestro. Ele que achou todos os possíveis erros, ele fez diversas integrações para a gente enquanto ainda estávamos desenvolvendo o recurso antes do lançamento. E agora ele vai explicar um pouquinho do que compõe o Maestro. A gente vai explicar isso para vocês. Bom, então vamos lá. O Maestro, ele vai funcionar, né, como o Fábio disse, aí como um integrador. Então ele pode ou não passar pela Desk Manager, tá? Então, por que pode ou não? Porque como o Fábio disse, você pode, por exemplo, integrar ali a CPTM com o seu Instagram, ou seja, a estação não está funcionando por algum motivo e ele tem alguma forma de avisar, ele pode passar e postar lá na sua página de comunicados do Instagram, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante, por quê? Quando a gente está falando de integração, a gente já pensa, pô, eu vou ter que pegar uma página em branco e escrever um código gigantesco. Eu nem sei fazer isso. Eu, por exemplo, tá? Tô falando no meu caso, eu não sei fazer isso. O que que a gente vai precisar fazer? O que que eu vou precisar contratar uma equipe de desenvolvedor, eu vou precisar contratar várias horas de desenvolvedores que vão fazer isso para mim, e aí depois eu vou precisar dar manutenção nisso, ou seja, eu ainda vou precisar ficar pagando essa equipe de desenvolvimento para poder deixar isso sempre funcionando para mim, ou pedir para a Desk Manager fazer, e aí custa ali as horas de desenvolvimento e tudo mais. Então, a ideia é que você possa construir as suas integrações, né? Então, eu uso um software X para poder fazer, igual eu dei o exemplo lá no começo, né? Para poder emitir os boletos dos meus clientes, para poder cobrar os meus clientes. Eu queria que esse software tivesse integrado com a Desk Manager. Então, hoje você vai conseguir fazer isso, né, de uma forma muito simples. Aqui nesse slide está mostrando um pouco da estrutura do Maestro. Então, hoje, se você já trabalha ali por exemplo, com as construções de fluxo da Desk Manager, com as entradas de conversas, toda a parte de construção ali de bot, né, das conversas, você já tem uma familiaridade
com essa estrutura. Então, é literalmente uma estrutura de decisão, onde entra ali uma demanda, dependendo do que acontecer, ele vai seguir para um lado, e dependendo do que acontecer, ele vai seguir para o outro lado. Então, o formato de construção, ele é um formato lógico, onde você vai falar, pô, sempre que um cliente meu me chamar, eu quero que aconteça isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, até que chegue no final. Pensando ali, e se ele digitar a informação errada, e se ele fizer alguma saída pelo outro lado, né? Então, pensando em todas as possibilidades, a gente consegue estruturar uma, uma integração. O que que a gente tem, né, no Maestro? Então ali, deixa eu só tirar um negocinho que estava aqui na minha frente. No slide está mostrando um exemplo ali, né, é uma integração com o Gira. Então, por exemplo, abrir um chamado na Desk Manager e você quer que em determinado momento essa informação saia do Desk Manager e vá para o Gira, para que a sua equipe lá que está trabalhando no Gira possa atender essa demanda, e assim que ele finalizar ou fizer algum comentário lá, essa demanda volte para a Desk Manager, ou seja, você tem os dois softwares integrados. Agora é possível. Já era possível, né? Só que agora é possível de uma forma mais fácil, né? Onde você tem o controle. Ah, Rafa, eu queria que essa informação específica que só a minha operação usa mostrasse lá no Gira também. Vamos imaginar que exista uma integração macro do Gira na Desk Manager, por exemplo, aí tinha uma informaçãozinha que só a sua operação usa. Pô, você vai conseguir ir lá na integração e você passar essa informação. Então você vai ter essa possibilidade, e essa possibilidade abre um mundo para que a gente consiga integrar o que a gente precisar. Pode passar para o próximo, Fábio, por favor. O Maestro, ele tem algumas ferramentas, obrigado, onde a gente vai conseguir trabalhar. Então a gente tem o Maestro em si, né, o construtor do Maestro, que a gente viu ali no slide anterior, onde a gente constrói todo o fluxo. A gente vai ter o Cron, que é isso que você está vendo agora nessa tela. Se você já viu os relatórios, por exemplo, da Desk Manager, você já conhece um pouco dessa tela, você já sabe um pouco do que é o Cron. O Cron, por si só, ele é um lugar onde você pode agendar, né? Então, eu vou chegar e vou falar assim, bom, falando agora do Maestro, tá bom? Eu quero que uma determinada integração minha, ela aconteça toda segunda-feira às 8 horas da manhã, que é uma das integrações que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, que é uma integração com o WhatsApp, por exemplo. Então, toda segunda-feira vai disparar ali aquele construtor de fluxo que você acabou de ver no outro slide, passando passo por passo, né, interação por interação, que é o que a gente chama, para que ele chegue no final e você receba alguma coisa no seu WhatsApp. O Chrome, ele vai te ajudar nisso, para que você não tenha que ir lá manualmente e falar, não, agora eu quero que aconteça. Não, agora eu quero que aconteça. Um outro exemplo, né? Tem um cliente nosso que ele falou, eu preciso que todos os meus usuários do sistema X estejam integrados com a Desk Manager, né? Então, a gente conversou com ele e falou, bom, mas legal, tudo bem, a gente vai fazer, eu preciso só que você me forneça as APIs, né, as entradas para que a gente consiga chegar nesse software, ou todas as vezes que alguém for cadastrado ou editado lá, de alguma forma, via webhook, por exemplo, né, que é quando a outra ferramenta manda algo para a gente, ou a gente manda para outra ferramenta, quando alguma ação aconteça, ela dispare para a gente para que a gente consiga cadastrar. Aí o cliente falou assim, tá, mas não tenho isso não. Aí a gente falou: "Não, tudo bem". Então, a cada X tempo, ou seja, ele programou um cron lá dentro da ferramenta dele, para que a cada X tempo essa ferramenta extraia um relatório em Excel e mande esse relatório para o maestro, né, via e-mail, que é uma das entradas do maestro, que eu vou falar já já, é via e-mail. Então, a cada X tempo ele manda, ou seja, para que a pessoa ela não tenha que ficar lembrando de ir todos os dias, a cada meio-dia e meia-noite, por exemplo, ir lá e me mande o que está acontecendo com os usuários dele. Então, o Chrome Um- basicamente é isso. Pode falar, Fábio. uma analogia muito simples para todos. É, o Chrome em si, ele é exatamente igual você programar um relatório para receber ele na data que você quiser. É a mesma Exato. interface, é a mesma configuração. Então você vai selecionar uma hora, uma data, um mês, um dia da semana, e ele vai fazer aquilo acontecer. Aí, obviamente, depende do que você colocar dentro dele, porque você pode programar ele ali, o que você quer que ele faça, se você quer que ele colete um dado, se você quer que ele inicie um fluxo, se você quiser que ele mande um e-mail, bom, seja, você vai poder fazer isso dentro dele, e aí ele vai fazer todos os tratamentos
para startar o Maestro a qual ele foi incorporado. Até mesmo, por exemplo, algumas não, em quase em todas as nossas integrações hoje que a gente tem com a própria Desk Manager usando o Maestro, as chaves de API a gente gera através do cron, porque ele fica gerando a chave nova, tem um tempo que ela expira e tal, né, e morre e tal, é um processo natural. Esse cron ele fica rodando ali e refazendo a chave de API o tempo inteiro para que a integração funcione 100%. Eu não preciso colocar isso dentro dela, eu deixo ela externa ao, ao, ao maestro, né, como uma ferramenta ali de apoio no geral. Além disso, né, continuando aqui, a gente também tem a loja de integrações. O que que é essa loja de integrações? Basicamente, nós queremos criar uma comunidade com o Maestro. Pô, Fábio, legal. Como o Rafael. Gente, eu vou chamar ele de PH, tá? Para mim ele é o PH, eu tô chamando de Rafael só por Obrigado, procedimento. eu estava até Não, estranhando já. procedimento padrão, procedimento padrão. Mas o nome dele é Rafael. É PH, Rafael é o apelido. O, como o PH disse, é, quando a gente pensou no Maestro, a gente também pensou em criar uma comunidade, e é algo que a gente vai trabalhar muito forte ano que vem. Que venha a ser essa comunidade. O Maestro ele tem uma loja, né, de integrações, a qual você pode criar o seu. Nesse primeiro momento, não será liberado, tá, para os nossos clientes que tiverem acesso ao Maestro poderem fazer as suas peripécias integrativas, mas no futuro a gente pretende sim, e aí vocês vão entender um pouquinho nos próximos passos, né? Como ele funciona. Mas na essência, a gente quer criar essa loja e também criar uma comunidade para que as pessoas se conectem e questionem, perguntem, falem e publiquem novas integrações para que outras empresas possam usar. Essas aqui que vocês estão vendo aqui na tela são alguns exemplos, mas são baseadas em integrações que nós criamos. Então, nós temos uma integração nativa com o Zabbix, que ele pega, coleta informações de alertas e ele pode abrir um chamado, fechar um chamado, deixar um chamado aberto se aquilo não foi resolvido. Nós temos uma integração, o PH citou muito bem, de reset de senha com SAP, então o usuário pode entrar no Desk Manager, pedir para resetar a senha através de uma autocategoria, por exemplo. Ele vai lá no SAP, confere todas as integrações, as informações necessárias, volta, reseta a senha do usuário e fala, ó, a senha está resetada, um beijo, um abraço, olha lá no seu e-mail, você vai pegar a senha. Tchau. E temos também a integração do Gira, que é uma integração de troca de informações, onde eu entro uma informação no Desk Manager, em algum determinado momento do meu atendimento, eu percebo que aquilo tem que ir para um time que está no Gira, eu coloco no status específico e isso é enviado para o Gira. Quando esse time fizer as ações dele lá, dependendo, obviamente, do que você quiser, pode voltar ou não. Aí depende da configuração, tá? Isso vai trazer também um dinamismo muito grande. Então, a nossa ideia é que a comunidade crie novas integrações também que vão ficar disponíveis para todos os nossos clientes, tá bom? Além disso, a gente tem o Forms. Bom, Só só rapidinho antes da opa, gente pois não. passar para o Forms, eu queria só fazer uma provocação para quem tá aqui, né, no acompanhando a gente. Faz um levantamento hoje na sua operação da Desk Manager, de quantos chamados de reset de senha, independente da plataforma que você utiliza, independente de quais os resets de senha que você faz, qual é a porcentagem de chamados que você tem de reset de senha? Imagina que todos esses resets de senha podem ser automatizados e você não precisa nem encostar mais a mão, ele só vai resetar sozinho. Claro que, deu uma falha em algum reset de senha, beleza, aí você vai escoar para você. Vamos imaginar 2% chutando muito alto. Mas faz um levantamento de todos os resets de senha que você tem hoje, e aí você pensa, por exemplo, quanto tempo você teria para fazer outras atividades se você não estivesse resetando senha de algum usuário. Isso é um ganho de produtividade gigante para as operações, tá? E obviamente a gente está falando de um processo. Uma coisa que eu indico muito, e aí serve para qualquer gestor, por ano, no mínimo, pense em 3 melhorias de processo para sua operação. No mínimo, tá? 3 melhorias de processo. Isso vai fazer com que as coisas fluam melhor. E vai fazer também que você ganhe escalabilidade. Então, você tirando uma pessoa de fazer um trabalho repetitivo, entrar lá, vai no SAP, procura o usuário, acha o usuário, troca a senha, reseta a senha, manda no e-mail e tal e volta. Legal, é rápido,
mas dependendo da quantidade, se você fizer uma conta, você está contratando uma pessoa para ficar resetando senha, sei lá, 100 dias no ano, por exemplo. Cara, é muita coisa. Essa pessoa poderia estar realizando funções extremamente mais produtivas e importantes para a empresa, sabe? Então, a ideia é realmente otimizar a produtividade e entregar cada vez mais facilidade para as operações. E aí, paralelo a tudo isso, temos também uma outra ferramenta. Era um desejo em 1900 e alguma coisa para trás aí, que as autocategorias do Desk Manager, quem não conhece de autocategoria, fala com seu CS aí, porque temos um problema. As autocategorias do Desk Manager virarem formulários para serem preenchidos utilizando o campo extra e tal, 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 e tal, tal, tal. Esse projeto não foi para frente. A gente viu viabilidade técnica, mas viabilidade de uso era muito específico, então a gente acabou deixando esse projeto de lado. Porém, agora com o Maestro, eu posso criar formulários que eu quiser. Posso colocar um formulário no meu saque da vida lá. Ah, eu tenho um saque e o cliente quer falar comigo. Você pode colocar um formulário onde ele vai colocar as informações que você quiser, vai colocar todos os dados que você precisar. O maestro vai fazer o apanhado dessas informações. Ele pode abrir um chamado, disparar um e-mail, comunicar quem vai ser, quem deve ser comunicado. Bom, vai depender do que você quiser. Ah, Fábio, mas aí eu perco a autocategoria. Não, você pode pegar, consultar uma lista de autocategoria, integrar dentro desse cara, por exemplo, e deixar lá com que a pessoa selecione um assunto, ou você traduz o assunto, coloca algo mais familiarizado para a galera lá da frente e saque, né? Os consumidores, e você faz o depara dentro do maestro. Então, se a pessoa falar, quero fazer um elogio, é autocategoria tal, quero fazer uma reclamação, é autocategoria tal, por exemplo. Além disso, esse cara também vai dar a possibilidade de você conseguir eh, realizar, por exemplo, pesquisas, né? Ah, pô, eu quero fazer uma pesquisa X. Você pode usar o Form, você pode usar o Maestro. A próxima ferramenta que o PH vai falar vai explicar um pouquinho de como esses dados podem ser armazenados. Você pode colocar num chamado, sim, mas também você pode armazenar em um lugar específico, que foi o que a gente criou. Isso vai trazer um ganho muito grande para qualquer operação. É, e esses dados vão ser realizados, a pesquisa vai ser realizada, ela vai passar na mão das pessoas, elas vão responder, tal, 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 vão clicando ali até que você consiga a massa de dados que você precisa, por exemplo, para fazer uma análise dessa pesquisa. Pode copiar esse link, mandar num e-mail, mandar num Teams, bom, que seja, num WhatsApp, não importa. Você pode ter esse Forms lá para ajudar vocês no dia a dia, para construir mais possibilidades. E uma das coisas legais desse Forms é que você pode incluir esse Forms como um submenu no portal do solicitante. Então, sim, o seu cliente final ele pode visualizar esse Forms lá dentro do portal, porque você criou um formulário específico para aquele cliente, do qual ele vai capturar, né, informações ou disparar processos que você queira. Por exemplo, eu posso criar um formulário para um portal do solicitante, onde o meu solicitante, quando entrar, ele pode sugerir a uma alteração de aprovação em autocategorias no qual ele está selecionado por outra pessoa da base. Tá? Fábio, isso realmente é possível? Sim, ele pode fazer isso automaticamente. Inclusive, você pode ter um chamado no meio disso aí, que vai registrar essa informação e após a aprovação de uma pessoa específica, aí sim ele vai disparar todos os gatilhos para fazer o que precisa. Então, só para vocês entenderem a potência disso aqui, tá? Isso é um processo que eu estou olhando bem de cima, tá? Ô, Fábio, então quer dizer que se eu quiser colocar lá no portal do meu solicitante uma pesquisa totalmente apartada de um chamado, eu vou poder fazer então agora? Totalmente, totalmente. Você pode inclusive usar um iframe desse cara. Aí você tem que falar um pouquinho com a gente, que tem algumas coisas técnicas. E você pode colocar ele lá para esse cara responder a pesquisa quando você enviar. Você pode colocar dentro de uma notificação do Desk Manager. Você pode mandar só o link. Você pode fazer o que você quiser. Então, ele dá muito dinamismo para o uso. Ou seja, eu preciso de um menu X para o meu cliente. Não, você não precisa. É só você usar o Forms e ele vai fazer todos os processos para você. E, para passar a palavra para você, temos o Tables. Então, já vou dar um ponto muito importante e o PH vai comentar.
Pô, Fábio, eu quero migrar pro Desk Manager e só que eu não posso perder minha base de chamados. E aí? Esse cara vai resolver. PH? Muito bom. Eu fiz a provocação ali com o Fábio, né, da pesquisa, porque é um pedido muito grande de clientes nossos, né, poder fazer, por exemplo, pesquisas de satisfações pontuais para os clientes deles e não depender de um chamado, né? Então, quando a gente está falando do Forms, quando a gente está falando do Maestro, é essa possibilidade que a gente quer mostrar. É mostrar que a gente pode sair do chamado, não que a gente não vá registrar a demanda, tá bom? Isso é muito importante também a gente falar. Vai passar pelo Forms, vai gerar alguma demanda em algum lugar, mas é muito importante que no meio desse processo você crie um chamado, você interaja num chamado, para que isso também fique registrado, para que você consiga ter nos seus relatórios depois toda essa informação. Não sei se o Fábio vai Só um, comentar alguma só, coisa. não, só um super detalhe. A gente tá falando muito de chamado, mas não é só chamado, tá? Se você quiser cadastrar um Isso, cliente, se você quiser cadastrar um solicitante, quiser cadastrar um projeto, uma tarefa dentro de um projeto, bom, uma pessoa, um operador, um, sei lá, cara, o que você quiser, o que você sentir no seu coração. Com o Desk Manager você vai poder fazer, porque a gente tem muitas APIs, mas com outros softwares espalhados por aí também. isso aí. E aí, quando a gente entra no Tables, né, que vocês estão olhando aí, parece um grid da normal que vocês já estão acostumados a ver dentro da Desk Manager, e é literalmente isso, é um grid que você vai conseguir colocar as colunas que você quiser, né? Hoje o Tables ele vai te dar a permissão ali, a oportunidade de criar 50 colunas, né? Então, todas as colunas que você precisar trazer, você consegue trazer. Então, como o Fábio comentou, eu tenho um outro software que eu usava antes da Desk Manager, eu quero migrar os chamados que eu tenho lá para eu poder consultar dentro da Desk Manager, para eu não ter que ficar mantendo aquela licença que eu tenho dentro do outro software só para consulta, por exemplo. Então é totalmente possível. Você pega ali essas informações, baixa no Excel, por exemplo, né? E a gente importa isso para dentro de um tables que vai ficar lá no aplicativo de chamados. Aí está mostrando o painel, mas hoje a gente consegue, né, colocar em qualquer aplicativo que você quiser esse tables dentro da Desk Manager e ele vai ficar lá no aplicativo de chamados. Ah, eu preciso ver. Esse cliente me chamou em 2001 e eu não usava a Desk Manager ainda porque ela nem existia, mas eu vou pegar ali esse chamado e vou pesquisar, e aí eu vou encontrar ele, porque eu já tinha ele registrado numa outra ferramenta, agora eu uso a plataforma da Desk Manager e eu quero consultar isso, eu vou conseguir. As pesquisas que eu comentei, né, que eu até brinquei com o Fábio, dessas pesquisas pontuais que eu posso fazer para o meu cliente, quando ela for respondida, eu posso gravar no novo Tables, dentro da pesquisa de satisfação, por exemplo, para que depois você consiga ter acesso a essas pesquisas. Então, a gente consegue abrir um mundo agora onde antes tudo eu dependia obrigatoriamente que passasse por um chamado para que eu tivesse uma resposta, passasse por uma tarefa dentro do projeto para que eu conseguisse obter alguma informação. Então agora a gente tem uma possibilidade de trazer informações da onde a gente precisar, independente da estrutura que ela tenha no banco de dados anterior, para que a gente consiga colocar isso dentro da Desk Manager agora, tá? Então o Tables ele vai deixar isso disponível para a gente. Como diz ali no slide, né, são 25 colunas de números e 25 colunas de texto. Só que quando a gente fala texto, são colunas alfanuméricas, tá? Então a gente está falando de, eu quero colocar a data. A data entra como uma coluna de texto. Por quê? Porque ela tem número e alguns caracteres que não são números. Então as de números são exatamente colunas de número e as de texto, como ela diz ali, são colunas alfanuméricas onde você pode colocar todas essas informações. Então, a descrição de alguma abertura de um chamado de um sistema anterior, a finalização, a data de criação, a data que foi finalizado, quem era o cliente, quem era o solicitante, ou a data da pesquisa, a resposta da pesquisa, a nota que foi dada na pesquisa. E tudo isso você consegue utilizar do Maestro para poder fazer um cálculo, agrupar tudo e exibir numa dashboard que a gente vai mostrar já já, por exemplo. Pode Ele, ele, passar, Fabinho. ele gosta de dar spoiler, cara. Ele gosta de dar spoiler. Um outro detalhe aqui, ó, o bicho tá tão empolgado que ele esqueceu até de um detalhe super importante. Perdão. O tables, você consegue armazenar informações, tá? Então é como se você criasse uma tabela de um banco de dados. Na verdade, você pode criar várias tabelas diferentes, em números, e você pode, inclusive, com os dados dessa tabela, transformar essa consulta para inserir dentro de um campo extra
do Desk Manager. Vou pegar um exemplo. Muito É, verdade. vou pegar um exemplo. Então, eu tenho atendimento de saque lá na minha empresa. Aí um usuário entrou em contato. E esse usuário, através do número dele, eu sei quem é o cadastro dele, consigo consultar o e-mail dele no RP da vida, e lá eu consigo consultar os pedidos desse usuário. Eu consigo trazer esses pedidos e deixar armazenado num table, vai ficar muito mais rápido, ou eu posso consultar direto e esses dados lá. Mas fazendo via tables, você consegue armazenar, consegue fazer um filtro pesquisando aquele usuário. E pesquisando, e com aquele usuário, com aquela entrega, você consegue trazer os pedidos que ele tem. Então, você consegue trazer os pedidos em aberto, os pedidos finalizados, o que você quiser, independente do campo extra. Isso vai trazer um extremo dinamismo para as informações. Hoje, o campo extra, você consegue fazer uma integração e trazer dados e inserir lá dentro através de APIs? Sim. Nesse caso aqui, você também consegue dinamizar e você ainda tem um repositório rápido para pegar essas informações e poder fazer uma troca delas, né, de uma forma rápida, por exemplo, se nada foi alterado, eu não pego nada, eu não consulto nada, eu não busco nada, eu não faço nada. Agora, se alguma coisa foi alterada, aí sim eu consigo ir lá e incluir esse dado no Tables. PH, você ia comentar? Eu vou colocar mais um exemplo também que eu acho que é muito prático, agora que você falou do campo extra, que eu realmente tinha esquecido, e o quanto dinâmico ele pode ser. Imagina que na sua operação você precisa, reservar salas ou reservar qualquer situação. Ali nesse slide você está vendo uma coluna que tem desenhos vermelhos e desenhos verdes, né. Aquilo ali significa on e off, né, então o on vai ficar verdinho e o vermelho e o off vai ficar vermelho, por exemplo. Então imagina que você precisa cadastrar todas as salas que podem ser reservadas dentro da sua companhia, dentro da sua empresa ou de algum cliente que usa o software por você para abrir chamado, para que você faça esse controle. Você cadastra todas as salas e todas as possibilidades de horário, por exemplo, e aí, como o Fábio comentou, nesses campos extras você pode, levar essas informações para serem exibidas. E aí quando for aberto um chamado, por exemplo, de: "Ah, preciso reservar a sala 3 ao meio-dia por 2 horas", né, tudo isso elencado ali em campos extras. Quando esse chamado for aberto, ele já pode acionar o tables, que vai migrar uma dessas coluninhas que está verde para vermelho, e a próxima pessoa que for abrir esse chamado, por ser algo dinâmico, já não vai mais ver essa disponibilidade dessa sala nessa mesma hora, né. Então isso é muito interessante para que você consiga fazer diversos tipos de reserva, diversos tipos de armazenamento, as possibilidades elas ficam muito abertas, né, muito amplas. Pode passar, Fabinho. Ou se você É, for comentar só- mais alguma coisa. não, eu recebi no ponto aqui da diretora. Temos uma pergunta, por favor. Bom dia, pessoal. A Dayana Lima perguntou quando o Maestro estará no ar e se ele vai estar disponível para todos os clientes da Desk Manager. Muito boa pergunta, Dayana. A gente ia comentar um pouquinho no final. É, o Maestro ele vai estar disponível apenas nos planos Pro e One. Então, e eu não estou no plano Pro e One. Conversa com o seu time, com o seu CSM, que ele vai te ajudar a montar um planejamento para que você possa migrar. Né? E qual que era a outra parte da pergunta, perdão? E quando vai estar no ar? É, ele já está, mas ele está de uma maneira mais tímida, tá? Então, ele é um conjunto de cinco menus, vai virar seis daqui a pouco, no futuro, mas ele está de uma maneira tímida, então você só vai conseguir ver um. Ele fica dentro do app Painel, mas você tem que estar no plano Pro para conseguir enxergá-lo, tá? E, obviamente, você também tem que ter permissão, né? Se for administrador, vai aparecer, mas se você não for, não estará lá. Beleza? Respondido, então. Vai lá. Bom, como o Fábio comentou, tem uma loja, né, lá no Maestro, onde você, eu não vou conseguir desenvolver alguma coisa, mas eu tenho os Zabbix, por exemplo, eu queria usar os Zabbix para que toda vez que exista um alerta, ele vá, abre um chamado no desk, resolveu esse alerta, ele vai e fecha o chamado no desk. Eu não vou programar isso. Então o que que você pode fazer? Ir lá na loja do Maestro,
e baixar um template. Já vai vir pronto para você. Você simplesmente vai trocar ali alguma estrutura, chaves, né, de operador e ambiente, que é do seu Desk Manager, para que abra o chamado no seu ambiente. Então, essa loja ela vai ajudar de muitas formas. Como o Fábio comentou, da comunidade também lá atrás, a ideia é que a gente tenha uma comunidade onde essa loja cresça, né? Então, cada integração que a gente vai fazendo, que a gente entende que pode funcionar para outras pessoas, a gente vai colocando nessa loja. Hoje, algumas das integrações que estão disponíveis na loja são, por exemplo, integração com o ClickSign para assinatura digital, que hoje, por exemplo, o marketing aqui da Desk Manager, o financeiro, o administrativo, perdão, usam essa ferramenta. DocuSign logo vai chegar, eu acabei batendo o olho aqui no chat rapidinho, mas logo vai chegar. Então, por exemplo, eu preciso que o marketing, né, no exemplo do marketing, eles vão fazer a gravação de algum case, então eles precisam que as pessoas assinem ali, para falar que eles autorizam, né, o uso de imagem e assim por diante. Então é preenchido um forms com todas as informações dessa pessoa. Quem preenche essas informações nesse forms? Aquele forms que o Fábio mostrou, o próprio cliente. Quando ele termina de preencher e dá um enviar no forms, isso já joga para o ClickSign, gera um documento automático que já vai a assinatura lá para o cliente poder fazer essa assinatura realmente, e já abre um chamado no administrativo para que o administrativo possa acompanhar essa assinatura para ele poder armazenar esse documento da melhor forma. Então, isso era feito de totalmente forma manual. Então, hoje você vai poder baixar ClickSign, o WhatsApp para envio de reportes, Zabbix, Zoom. Hoje a Desk Manager, toda a ligação que vocês recebem de algum colaborador da Desk Manager, ela passa pelo Zoom. E esse Zoom, se vocês olharem lá no seu chamado, depois que você tem com o colaborador, né, aqui com o colaborador da Desk Manager, lá no seu chamadinho, vai ter a gravação do que vocês conversaram. Quem está fazendo todo esse recolhimento dessa gravação, quem está fazendo todo esse disparo e orquestrando tudo isso, né, é o maestro. Então ele que está direcionando ali para dentro do chamado. Você pode ter isso com Gira, ali o Correios tá para você poder, por exemplo, num preenchimento no Forms, poder a pessoa digitar o CEP, ele já bate lá e volta. Reset de senha do SAP, envio de mensagens no Workplace ali da Meta. Então, essas são algumas das integrações que estão disponíveis. Vão ter outras? Com certeza, né. Existem nesse momento? Não, nesse momento só tem esses, mas a ideia é que a gente sempre vá movimentando a loja. Pode falar, Fábio. Não, vão ter muitas coisas aí que vão acontecer. E assim, saiu da caixa, tá? Pensem de forma aberta para que vocês consigam pensar em soluções para o dia a dia da empresa de vocês, para processos comuns que vocês estão analisando. Obviamente a gente tem algumas coisas no nosso escopo, estamos trabalhando e vamos trabalhar para lançar mais integrações baseadas no que a gente está fazendo aqui, a própria Desk Manager, mas como a gente disse, no futuro nossos clientes também vão poder publicar as integrações dele, usar e tudo mais. Então isso será bem estratégico. Chegou de novo no ponto aqui que temos mais perguntas. O André Santos perguntou se vai haver integração com o Adobe Sign. Sign. Na verdade, isso não estava mapeado, mas André, vamos conversar. Conversa com o seu CSM, ele vai te explicar as diretivas e assim a gente pode fazer esse tipo de integração. A gente tem mapeado muitos dos softwares mais utilizados, né? Do mercado ali, o que as empresas estão mais usando e tudo mais, então a gente já tem uma certa esteirinha ali de desenvolvimento que a gente vai fazer por conta própria, mas a gente também pode incluir sugestões e solicitações dos nossos clientes. Então, conversa com o seu CSM que ele vai te ajudar, tá, André? O que mais, diretora? O João Vitor perguntou se na integração com o Gira seria possível criar um card de maneira mais completa, com imagens, por exemplo, ou montar o card de maneira automática. Eu vou deixar o pai da criança falar. Então, João, seguinte, a integração com o Gira, hoje ela vai fazer exatamente isso, tá? Essa integração que eu tô falando do Maestro. Quando você tem algum anexo de imagem, ou qualquer formato, né, que você coloca ali dentro da Desk Manager, esses anexos, agora eles também, né, passando pelo Maestro, a gente coloca ele lá no card do Gira.
a prioridade que você tem dentro do chamado da Desk Manager, ela vira a prioridade lá no Gira, que também tem as prioridades, ou até mesmo algum campo extra que você tem lá no Gira e você quer replicar esse campo extra dentro da Desk Manager para que a pessoa que vá passar essa informação mande esse campo extra, também vai, tá bom? Então, Rafa, mas eu também precisava de uma outra coisa. Fala com o seu CS, ali com o seu CSM, que ele vai repassar isso para gente e a gente vai melhorando cada vez mais, tá? Mas hoje a integração com o Gira, ele faz tudo isso, leva a imagem, se for, por exemplo, o formato de imagem, ele já vai lá certinho, né, lá no card do Gira, todos os outros formatos você vai precisar fazer o download lá para poder testar, igual o Gira sugere mesmo, mas sim, hoje já vão todos os anexos que você coloca na Desk Manager, naquela interação, ela vai lá pro Gira também. Boa, boa, PH. Obrigado pela pergunta, João. Diretora? A Bruna Ravelli perguntou se a forma de povoar o Tables também será automático via Maestro. Pode ser que sim, pode ser que não. Qual que é uma das partes mais interessantes do Tables, tá? Você pode sim utilizar uma extra para coletar informações e jogar elas lá dentro, só que você vai ter que construir o Tables antes para ele já ter a estrutura de colunas onde você quer enfiar as informações ali que você coletou. Mas também você vai poder, através de um menu que ele vai aparecer no aplicativo que você quiser selecionar na hora de criar o seu table, você vai poder selecionar o aplicativo e você vai poder importar esses dados lá através de planilhas. Então você pega uma planilha de Excel com as colunas que você quer, dá um Ctrl+C, dá um Ctrl+V lá dentro, ele vai pegar essas informações e vai importar, como é a importação hoje no Desk Manager, exatamente igual a todas as outras importações que nós temos dentro da plataforma. Então você vai poder fazer automatizado através do Maestro, fazendo uma integração e tudo mais, mas também vai poder fazer 100% manual. Esse daqui é tranquilo para mim, eu só preciso colocar esses dados ali dentro, Ctrl+C, Ctrl+V, aguardo ele fazer todas as inserções de linha e todos os seus dados estarão lá dentro, tá bom? Que mais, diretora? O César Gomes perguntou se a gente consegue disponibilizar uma POC dessas integrações antes de alterar o plano com a Desk Manager. A POC seria com o SAP e os Zabbix. Legal. Perdão o nome? César? César. César, vamos conversar. Chama o seu CSM, conversa um pouco com ele. Como eu disse, a gente vai montar um plano para ajudar vocês. Vale sim vocês poderem testar, não tem problema nenhum. A gente consegue estruturar alguma coisa assim, mas conversa com eles que aí vai ter o plano certinho. Eles vão conseguir te guiar quais são os próximos passos. Beleza? Show. Segundo o relatório aqui, a diretora falou, pode seguir. Então, as integrações hoje disponíveis são essa. Nós pretendemos no nosso próximo ano entregar muito mais integrações, tá? Mas muito mesmo, né? Logo menos vocês terão novidades. A gente vai publicar tudo isso para vocês. E aí eu quero trazer um processo que a gente fazia na mão e a gente automatizou para o Maestro, tá? Eu vou explicar um texto aqui de como a gente fazia na mão e o Rafael, rapaz, o PH, eu tenho que sair do modelo formal. O PH vai explicar como funciona agora com o Maestro, tá? Essa aqui é a integração que ele criou, tá? Essa aqui é a integração que ele criou via Maestro. Tem todos esses itens aí. Mas vamos lá, como é que funcionava na mão? Depois eu volto nesse slide e você comenta um pouquinho, o PH. O, o Desk Manager em si, ele tem um recurso chamado template do WhatsApp. Legal. O que que é o template do WhatsApp? Eu entro lá no broker integrador com a Meta, vou lá e falo assim, ó, quero criar um template com este tipo de mensagem, passo dentro do texto as variáveis que eu quiser e a Meta tem que aprovar aquele template. A partir desse momento eu posso usar ele na Desk Manager. Ok? Todo mundo ok? Vamos seguir. Então, bacana, fiz isso, lancei lá o meu template e tudo mais, lindo, maravilhoso. Aí eu acesso esse cara aqui, chamado envio de template do WhatsApp, crio um novo template, escolho qual que vai ser o canal que vai disparar essa informação. Quando eu escolhi o canal, vai me trazer todos os templates que eu tenho disponível dentro do meu ambiente. Aí eu escolho o template que eu quiser. Então você pode ver ali que tem o template 1, que está olá, aí ele tem duas chaves e tem um no meio. Aquilo é uma das variáveis. Aí depois ali embaixo ele tem contamos com, aí a segunda variável. Pode colocar, Fábio, quantas variáveis eu posso colocar? Um monte, tá?
A gente colocou 16, Até mas 1024 caracteres no total da mensagem. é isso aí. Se você quiser colocar 1024, não dá. Mas se você quiser colocar, sei lá, quase 400 variáveis, é possível. Se eles vão aprovar, é outro papo, tá? E aí não tem muito a ver com a gente, não. É processo de segurança lá e de aprovação da própria Meta, né? Mas beleza, coloquei isso aqui, selecionei o template que eu quiser, eu pego os dados que eu tenho estruturados numa planilha lá de Excel, por exemplo, dou um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui dentro e mando enviar o template. E aí ele vai mandar o template igual vocês estão vendo aqui na parte direita. Porém, vou voltar, não é, é rápido mesmo, que é nem ler. O Rafael automatizou esse processo. Então, toda segunda-feira e toda sexta-feira nós recebemos, o Rafael não, o PH, recebemos um alerta de como foi a operação de suporte na última semana e até a sexta, tá? Mas o PH vai explicar um pouquinho como que ele montou essa integração. Bom, vamos lá. Essa integração, que nem eu comentei antes, né, sobre o Chrome. O Chrome ele ajuda muito a gente nisso. Por quê? Toda segunda-feira precisava entrar lá fazer todo aquele passo a passo que o Fábio comentou, ou seja, eu precisava lembrar de ir lá configurar tudo isso para poder enviar, para que todos os gestores aqui da Desk recebessem o que aconteceu na semana passada com o suporte, né? Então, com o uso do Maestro, toda segunda-feira, um cron ele vai passar às 8 horas da manhã, e aí aonde tiver configurado para ele fazer o disparo, como no exemplo do relatório que o Fábio falou, né, que vai chegar um dia e uma hora, ele vai chegar enviar aquele relatório, ele também vai enviar o maestro. Então, o que que esse maestro faz na prática? Se a gente olhar, ele tem vários passos. O primeiro passo é onde ele recebe a informação do que ele precisa fazer, e ali, a partir dos próximos, ele vai tomando as suas ações. Então, por exemplo, no segundo bloquinho, ele vai autenticar na Desk Manager, ou seja, ele vai receber um token de autorização para que ele possa fazer as consultas dele. É como se você logasse na plataforma. A segunda ação, ele busca um relatório específico dentro da Desk Manager, que é um relatório pré-configurado que pega sobre o que aconteceu no grupo do suporte na semana passada. Então, você tem um filtro pré-definido lá no relatório que é última semana. E é esse relatório, por exemplo, que a gente usa. O próximo passo é um busca PS. Não sei se dá para ler direito, mas é um busca PS, é um busca pesquisa de satisfação. Ou seja, ele vai lá na pesquisa de satisfação e busca também tudo que aconteceu na semana passada, né? Olhando ali nos filtros e tudo mais. O próximo passo é um SQL, que, como o Fábio comentou, ele é low code, ele não é no code. Ou seja, eu vou precisar passar uma instrução para ele, e todos esses passos anteriores também, tá bom? Eu vou precisar passar uma instrução para ele, daqui a pouco a gente mostra como que é isso, como que é dentro, né? Só para vocês entenderem como que é por dentro, para que vocês vejam como que tudo isso funciona. Mas o SQL, ele vai entrar ali para eu poder juntar o primeiro relatório com o segundo relatório e ter as informações de cada um dos itens. O terceiro item, o próximo item depois do SQL são os resultados, ou seja, tudo que eu quero enviar lá no WhatsApp, aquelas 16 variáveis que o Fábio comentou, eu ajusto ali naquele pedacinho que é o resultado, ou seja, eu falo nome do operador, aí eu pego lá o nome do operador, quantos chamados ele finalizou, tantos chamados, quanto que foi a pesquisa desse operador, tantas pesquisas. Então eu vou ajustar nesse resultado cada um dos pontos que eu preciso enviar para que no próximo item, que é um loop, se você olhar, ele tem uma setinha e outra fazendo um loop assim, ele vai passar em todas as pessoas que eu preciso disparar aquela mensagem no WhatsApp. Então, como o Fábio mandou, eu teria uma tabela no Excel, isso modo antigo, teria uma tabela no Excel com todas as linhas, com todos os números de cada uma dessas pessoas, que, É por só um exemplo, detalhe, tá? O relatório ele traz linha a linha, você ia ter que exato, calcular na mão. Então isso ia tomar um tempo violento para você, mesmo que criasse uma macro. exatamente. Todas as semanas eu ia precisar fazer esse cálculo. Então, esse cálculo acontece anteriormente ali, né, no SQL e nos resultados, pegando tudo que eu preciso, para que ele entre naquele loop e mande para cada uma das pessoas que eu deixei pré-configurada para receber, tá bom? E uma coisa que é interessante também que eu recebi
aqui no ponto, não recebia nada no ponto não, agora comecei a receber, rapaz. Recebi aqui no ponto é que se algum de vocês quiserem receber essas informações, e inclusive essa mensagem que está mostrando aí, só que atualizada, né, porque essa daqui foi de alguma semana que a gente tirou esse print, é só falar com o seu CSM que ele vai pegar as informações necessárias, a gente vai montar ali para poder mostrar como que isso chega para você, tá bom? Então isso daqui é bem interessante para você poder acompanhar. Então ele vai passar todo aquele passo a passo, vai chegar no loop e vai começar a disparar aquelas mensagens para todo mundo. Então vai chegar ali, por exemplo, deixa eu tirar o item aqui na frente. Olá, vamos pegar Evelyn. Olá, Evelyn, como vai? Chegou seu informe semanal de resultados. Na semana passada, a gente teve um total de 131 chamados criados e 131 finalizados, ou seja, não ficou backlog. A categoria que mais causou chamados foi a suporte, app empresa, lançamento, solicitantes, dúvida. Isso daqui é do nosso ambiente real, tá? Então, o que aconteceu na semana passada foi que as pessoas tiveram mais dúvida da parte de criar um solicitante, editar um solicitante, toda a parte de lançamentos ali de um solicitante. Pô, só com esse pedacinho aqui, ó, nem cheguei no final ainda. Será que a gente não consegue soltar um vídeo, lançar uma campanha mostrando quais são as melhores formas de ajudar a cadastrar um solicitante, editar um solicitante? Porque isso vai evitar a maioria dos chamados que aconteceram no suporte, por exemplo, na semana passada. Ali embaixo é importante dizer que a gente teve um total de 0 problemas. Quando a gente diz problema, a gente está se referindo mais ali ao white, tá? Que é o que causa, é a raiz dos incidentes. Então, não é que não teve nada, só teve dúvida. Teve algumas coisas, mas problema onde eu preciso ali de uma sala de guerra para eu poder resolver isso de uma forma mais pontual, não existiram. Né? Também podemos falar sobre a pesquisa de satisfação. A gente teve um total de 14 respostas na semana passada e equivale a quase 11% ali dos chamados que foram finalizados nesse mesmo período. E de todas as pesquisas que a gente recebeu, 100% delas disseram que foi bom ou ótimo. Isso é muito legal da gente saber que aconteceu, até mesmo porque se não teve alguma que não foi bom ou ótimo, a gente já iria capturar ele na hora para poder descobrir o que aconteceu. O operador que mais teve pesquisas foi o Heitor, com 6 respostas, então das 14, 6 foram do Heitor. E aí a gente coloca ali também falando de inteligência artificial. Então, dos 131 que foram finalizados, perdão, dos 131, isso mesmo, dos 131 que foram finalizados, o operador, esquece um pouquinho a inteligência artificial, a pessoa que mais finalizou chamados, desses 131, finalizou 23. A inteligência artificial finalizou 6. Então, se eu for comparar a inteligência artificial com esse operador que mais finalizou chamados nesse período, a inteligência artificial ficou ali em 26% desse operador, ou seja, 26% dos chamados não precisei olhar. A inteligência artificial resolveu ali de uma forma pontual, e aí toda semana recebe esse esse comunicado, né, esse informe semanal, como dito ali em cima. Inclusive, já fazendo uma chamada, se você não usa inteligência artificial, você está perdendo dinheiro, tá? Mas isso é um caso para outro webinar. Bora pro próximo. Vai lá pegar. Bom, uma coisa que é legal a gente falar um monte de coisa que o maestro faz, é importante a gente falar também o que ele não faz, né? E aí vale um ponto muito importante, que é o por enquanto, tá bom? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas, ó, que o maestro pode fazer? Ele vai integrar com a Desk Manager, né? Desk com Desk, Desk com outros softwares com outros softwares que nem vão passar pela Desk. Ele vai conseguir receber e-mail, ou seja, se eu mandar um e-mail para o e-mail do maestro, porque cada maestro tem um e-mail, tá? Então cada fluxo ali vai ter um e-mail fixo para ele, porque se eu mandar um e-mail, ele captura aquele e-mail se tiver anexo, recolhe o anexo, se lá naquele e-mail veio um Excel em anexo, eu consigo recolher aquele Excel, abrir aquele Excel e olhar linha a linha do que aconteceu com ele para tomar uma decisão se eu vou fazer alguma coisa ou não. Eu consigo receber posts, né? Então, falando um pouquinho mais técnico, quando você faz um post para o URL do Excel do Maestro, ele vai receber aquela informação para que ele execute alguma coisa. Eu consigo também fazer gets no Maestro para, por exemplo, vamos supor que eu faço uso de alguma telefonia, sei lá, o 3CX, e aí lá no 3CX tem um campo onde na hora que eu atendo o telefone, eu posso configurar uma URL, que é a URL que ele vai chamar. Essa URL, por exemplo, pode ser a URL do Maestro.
onde eu vou chamar o maestro, vou verificar, né, eu posso passar alguns parâmetros ali, como o telefone da pessoa, vou verificar se aquela pessoa que me ligou já tem algum chamado em aberto. Se tiver, por exemplo, eu já posso abrir na tela do operador que atendeu essa ligação todos os chamados que estão abertos daquela pessoa, né. Isso só um exemplo. Por quê? Porque eu tenho o ramal do operador que atendeu a ligação, eu tenho o telefone da pessoa que me ligou, então é só fazer uma busca simples na Desk Manager, buscando por todas essas informações e abrindo ali na tela do operador para que ele receba tudo isso, tá. Então o Maestro ele consegue, aplicar aí de várias formas. Se você tiver alguma coisa que você acha que é possível integrar, conversa com o seu CS que a gente vai descobrir a possibilidade dela. Mas o que o maestro não pode fazer, né? Como diz ali, comunicar-se com softwares, mesmo em nuvem, que não possuam APIs, webhooks ou disparos via e-mail. E por que que eu disse por enquanto? Lá no começo, o Fábio mostrou, ou não mostrou ainda, mas ele comentou sobre FTP, né? Então, são os próximos passos, vai chegar ainda. Eh, então eu vou conseguir chegar no FTP. Então se o meu software não me manda e-mail, se o meu software não dispara isso via API, via webhook, sei lá, de alguma forma eu não consigo chegar nesse arquivo, porque ele está local lá no FTP, eu vou conseguir também. Então esse não pode fazer ainda é um por enquanto, tá. "Rafa, eu tenho uma aplicação que roda local na minha máquina, num servidor aqui, e onde eu só consigo chegar na API deles por API de IP local. Não tem problema, a gente consegue você consegue, né, liberar um IP que o Maestro tem fixo, onde a gente vai conseguir se conectar nessa aplicação, local ali, como se a gente estivesse interno, porque você liberou pra gente ali no seu firewall, tá bom? Podemos seguir. Legal. Muito bom pegar. Gente, se vocês tiverem dúvidas, já disse. Pode falar aí que a nossa equipe aqui vai passar para a gente responde para vocês na hora, tá? Bom, e qual que é o principal, né, valor que o maestro pode passar para a sua empresa? Cara, a gente tem um monte, né? Acho que deu para a gente exemplificar algumas coisas das possibilidades que esse cara vai ter. Então, você ganha agilidade, você ganha automações, você ganha liberar pessoas, produtividade. Ele pode fazer muita coisa dentro da sua empresa para que pessoas não precisem fazer, né? O PH deu o exemplo ali de um software interno, outros softwares que têm API, que já é a grande maioria do mercado, softwares web, tudo é uma possibilidade. E o que você vai integrar vai depender do seu processo, tá? Então, isso é extremamente importante. Eu vou dar só um exemplo, tá? Um exemplo. É um parceiro nosso, cliente, na verdade, né? Está testando uma integração com o Maestro, na qual um solicitante dele, um usuário dele, manda um e-mail perguntando sobre regras de RH. Esse e-mail chega dentro do Maestro primeiro, o Maestro abre um chamado, pega a informação que foi enviada no texto do e-mail, vai até a IA, procura uma base de conhecimento relacionada àquela pergunta, transcreve aquilo em um texto, né, um texto de linguagem natural, devolve para dentro do chamado como uma resposta para o usuário final, passando exatamente o que a IA montou. Se o usuário falar alguma coisa, segue o chamado, alguém atende, blá blá blá. Se não falar nada, fecha automaticamente após algum tempo. Então, só para vocês terem uma ideia do poder de automação que vai dar para fazer com esse cara, tá? E aí, bom, eu já falei um pouquinho, mas vamos lá, vamos elencar alguns dos itens que já estão marcados aqui. Então, a gente pode ter redução de custo, aumento de lucro, automação, integrações entre aplicativos que hoje não se conversam, né? Sincronização de dados, isso é extremamente importante. Então, você tem o mesmo dado em vários aplicativos, mas com informações diferentes entre eles. Pode sincronizar todos eles e ter uma base comum, né? Alerta, notificação, tempo, que é um recurso extremamente escasso para qualquer ser humano, todo mundo tem o mesmo, né? E vai acabar um dia. Flexibilidade e aumento na produtividade da sua operação, da sua empresa, da sua equipe, da pessoa que fazia aquele processo na mão, por exemplo, tá bom?
Opa, passei aqui. E quais são os próximos passos? E agora eu e o PH a gente vai intercalar sobre esses próximos passos. O primeiro deles é a impressão personalizada de relatórios, tá? O que que é essa impressão personalizada? Pô, Fábio, eu tenho um relatório específico que é uma apresentação, é um PDF, é uma folha do Word que eu montei, que tem informação X, Y, Z, em um pá espalhado, coisa linda, maravilhosa. Legal. Dá para o Desk imprimir assim? Não. Até agora. Agora vai dar. Então, isso aqui não está disponível ainda. São próximos passos, como eu disse. Serão lançadas melhorias que vão incluir esse tipo de coisa. E o que que você vai fazer? Você vai indicar para nós o documento que você quer, com a forma que o documento é. Serão colocadas variáveis dentro desse documento e o maestro vai preencher cada variável dentro desse documento, tá? E aí você vai imprimir a informação que você quiser vinda do relatório. Fábio, mas eu posso calcular esses dados antes via Maestro para poder imprimir uma informação mais assertiva? Pode. Fábio, nesse documento, eu posso ter um gráfico, eu preencher a informação lá dentro, desde que tenha variável ali, você possa colocar, meu amigo. Você pode fazer o que você quiser, tá? Posso fazer no Excel? Pode. Posso fazer no Word? Pode. Pode fazer um PDF? Pode. O que que eu não posso fazer? Não sei, ainda não descobrimos. Quando descobrir, a gente fala para vocês, tá? E isso vai dar um dinamismo para as operações. Cada um vai poder montar o seu tipo de relatório de impressão. Eu quero ter uma impressão exclusiva para o meu cliente X, que eu vou gerar na data tal e quero mandar para ele na data tal. Posso fazer? Pode. Ou seja, vai poder. Esse é legal, mas eu vou deixar você falar. Aqui é uma aplicação prática, inclusive, do que o Fábio estava falando, tá? Ali ele falou de imprimir o relatório, colocando as variáveis e tudo mais, mas esse mesmo relatório, vamos imaginar que possa ser uma página em HTML, que é o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, eu posso colocar como dashboard adicional. Todo mundo hoje conhece as dashboards adicionais da Desk Manager, né? Onde você consegue fazer todas as consultas, filtros, é excelente para você poder chegar no dado que você precisa, mas agora a gente também tem mais uma possibilidade. Rafa, eu não quero que a minha dashboard, eu quero que fique dentro da Desk Manager, mas eu quero que seja uma dashboard que tenha a minha cara, personalizada, que fique ali com essa informação, essa próxima e essa próxima, com um determinado gráfico. Dá para eu fazer? Perfeitamente, basta construir em HTML essa página, onde ali, por exemplo, eu tenho chamados pendentes, 54. Esse 54 é uma variável que o maestro vai preencher. Chamados em andamento, 32, outra variável que o maestro vai preencher. Chamados em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, mais 6 variáveis ali que o maestro vai preencher. Então, você pode construir o seu HTML no formato que você quiser, do jeito que você quiser, com as cores que você quiser, com a quantidade de informações que você quiser, e todas essas informações serem preenchidas via Maestro, e toda vez que você clicar na dashboard adicional, ele renderizar aqui para você, ou imprimir, como o Fábio tinha sugerido, ele vai imprimir exatamente essa página assim para você. Pode falar, Ô, Fábio. PH, mas eu tenho uma dúvida, cara. Eu não sei fazer com HTML. O que que eu faço? Eu não sei montar uma página em HTML. Olha, eu também não sei não. Essa daí quem fez, por exemplo, para mim foi o ChatGPT. Eu cheguei lá no ChatGPT e falei assim: ChatGPT precisa de uma página HTML de acompanhamento de processos de ITSM, se eu não me engano, não lembro exatamente como que eu coloquei, e eu preciso dessa e dessa informação. Essa informação eu quero em gráfico, essa informação eu quero num gráfico de rosca, e fui assistindo ele ali, pedindo coisa, melhora esse pedaço que não ficou legal. E aí ele foi criando, e aí ele me deu com números fictícios, e dentro do Maestro eu só substituí esses números fictícios pelos resultados que eu tive ali, por exemplo, igual tinha no WhatsApp, né? Eu precisei preencher variáveis para enviar aquela mensagem no WhatsApp. É a mesma ideia, eu vou criar até chegar a parte das variáveis para eu poder criar para eu poder popular essas variáveis dentro da dashboard adicional ou dentro do seu relatório que você quiser imprimir lá também. Bom, como eu disse, se você não está usando IA, nem a nossa, nem a que está aí disponível para todo mundo, tá perdendo dinheiro, tá? Ações rápidas. Esse aqui é um pedido antigo, né, que a gente tinha, mas agora ele vai trazer muito mais
facilidade para sua vida. Como assim? Através do Maestro, poderei criar ações rápidas personalizadas, baseadas na minha necessidade, por exemplo, e essas ações rápidas foram criadas dentro do Maestro, através de API, de consulta e tal. Fábio, tem que ser só do Desk? Não, pode trazer de onde você quiser. Essas ações rápidas ficarão disponíveis para você clicar no chamado e ele vai fazer todo o processo para você. Tipo, aqui a gente tem alguns poucos exemplos, mas dá para criar a visualização ou pelo menos o entendimento da ideia de como elas funcionarão. Então, imprimir um pedido no Kerouac, sei lá, o Kerouac é sei lá, não, o Kerouac é um ERP. Então, eu quero imprimir um pedido que foi realizado pelo meu cliente X, o qual está selecionado aqui dentro desse chamado. Só clicar ali, ele vai fazer a impressão para mim. Finalizar o chamado e tarefa associada. Então, eu finalizo o chamado e ele pega a tarefa e muda para o status concluído. Criar um projeto associado. O que é isso? Eu crio um projeto associado a este chamado. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai pegar as informações desse chamado, vai colocar na descrição do projeto e vai abrir o projeto para você com o mesmo nome do chamado. Por exemplo, mas sabe, eu quero um nome diferente. Não tem problema, você cria o nome que você quiser e transferir o chamado para o nível 2. Pô, Fábio, é fácil, só clicar ali e colocar o tal. Não tem problema, é só colocar o status. Sim, mas você tem um botão que faz isso automático por você. Então você consegue otimizar até mesmo as menores rotinas da sua operação utilizando as ações rápidas. Elas vão dar um dinamismo muito maior para você, para o seu time, para sua equipe, para sua empresa. E isso vai vai fazer o seu processo de atendimento, o seu serviço, o que você preste, ficar muito mais rápido. Só volta ali rapidinho, Fábio. Uma coisa também que é importante e faz sentido as ações rápidas, assim, a gente trouxe alguns exemplos do que pode acontecer, né? Mas imagina que para esse chamado, para esse cliente, você precisa imprimir uma OS e mandar o seu técnico, por algum motivo ele tem que ir com a OS impressa na mão, para visitar esse cliente e fazer ele assinar. Com a Desk Manager você já consegue imprimir, só que imprime no formato da Desk Manager, que é um formato que a gente deixou ali bonitinho para que funcione para todos os clientes. Só que imagina que a sua necessidade é imprimir de uma forma muito específica. Tem que ter o logo aqui no canto direito superior, tem que ter, sei lá, seguir um monte de regras. A gente volta naquele relatório que a gente acabou de mostrar ali, por exemplo, em HTML. Você pode montar o seu HTML, ter um botãozinho aqui dentro onde quando a pessoa ela clicar nesse botão, ele vai chamar o maestro e vai imprimir todos os dados, por exemplo, né, desse chamado no seu formato de impressão que você precisa para levar para esse cliente, tá bom? Então, cada um desses botõezinhos chama um maestro diferente, ou até mesmo o mesmo, que tome ações diferentes, dependendo do que chegar ali, mas que vai te ajudar no dia a dia. Imprimir um relatório, quando o Fábio comentou ali de criar um projeto, é um projeto e não uma tarefa, né? Porque hoje eu consigo clicar com o botão direito e vincular esse chamado numa tarefa. Mas e criar um projeto para esse cliente? Não consigo. Então eu consigo agora, via Maestro, clicando nesse botão. Então a gente começa a Inclusive, pensar. inclusive criar tarefas dentro desse projeto, já é, automático. Exatamente, exatamente. Então imagina que você tem uma planilha com um monte de tarefas que precisam ser executadas, você deixa lá no Google Planilhas, por exemplo, e aí tem ali um monte de modelo de tarefa, onde quando você clicar nesse botão, ele vai lá no Google Planilhas, pega esse exemplo de cada uma dessas linhas desse Google, seja uma tarefa que precisa ser criada dentro de um projeto que vai ser criado para esse cliente. Pô, você já vai conseguir fazer isso num É um clique, por projeto de exemplo. implantação, por exemplo, você poderia usar isso 100%. Isso aí. Diretora? Bom, o Rodrigo Oliveira comentou que as ações rápidas ajudam demais e ele fez duas perguntas: se é possível faturar um chamado no Kerouac e se é possível transferir um chamado para alguém e alocar determinado tempo marcando o tempo de solução. Teoricamente, sim, tá? Tanto o faturar um chamado no Kerouac, a gente tem um recurso novo que foi lançado, que você pode colocar ali dentro do contrato o valor que uma determinada autocategoria tem, tanto quanto você pode fazer a soma da hora, ou cada chamada tem um valor, armazenar isso num tables, então ó, os chamados de remoto não tem custo, chamado presencial
custa R$ 150, chamado de acesso remoto, não, sem acesso remoto custam R$ 20, sei lá, que seja. E você pode pegar essas informações, capturar essas informações e lançar assim no Kerouac como um faturamento. E ele já vai criar a cobrança para você automática, vai inserir lá no cliente e já vai ter tudo disponibilizado bonitinho. E você pode usar o Tables para armazenar isso até que isso seja informado ao Kerouac, seja disparado, aí você já vai ter o registro lá dentro, e depois você vem e apaga aquelas informações antigas já do Table para você não ficar com muito dado ali, ou então deixa também, não faz diferença. E sobre transferir e já marcar um tempo de solução, o tempo de solução é baseado num SLA. Agora, você pode sim transferir um chamado editar a abertura dele e trocar um SLA automaticamente através de uma ação rápida, sem problema nenhum. Basta você estruturar todo o processo que você precisa, usar as APIs corretas de consulta, inserção e tudo mais, vai funcionar 100%. Fechou? Era isso? Tem mais uma? Tem. O Rodrigo complementou aqui perguntando sobre chamados com horas e peças do estoque do Kerouac. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, pode colocar as horas do chamado, pode pegar o estoque do Kerouac. Isso já faz automaticamente através da própria integração. Mas se você quiser fazer algum detalhe a mais que a integração não contemple, sim, você pode sim pegar ali e montar um maestro que vai fazer toda essa gestão e controle de peças de estoque e de tudo mais sendo utilizado ali. Inclusive, dá um preço para uma peça que foi incluída no chamado, já pegar isso numa tabela externa. Você pode fazer uma infinidade de coisas, Rodrigo. Mais alguma coisa? Seguimos, então. E por último, temos maior produtividade. PH? Bom, aqui ainda falando de próximos passos, né? Hoje o Maestro, toda a parte ali onde a gente faz a programação nele, né? Que eu vou mostrar um pouquinho, dá tempo? Eu vou mostrar ali um pouquinho como que é a carinha dele. Mas hoje, por exemplo, onde a gente faz toda a parte de resultados, né? Onde eu consigo, como posso dizer, onde eu consigo manipular o dado, onde eu faço uma multiplicação, onde eu faço uma divisão, onde eu concateno uma informação com a outra, né? Que é o que é chamado de parse. Hoje ele é feito por uma parte que é o JSON Nata, tá? Então é uma linguagem, é quase que uma linguagem de programação, se não for, dentro de JavaScript, onde você consegue fazer diversas manipulações ali dos dados, juntar a informação com a outra. Ela não é tão difundida como algumas outras por aí. Então, dentro desse parse, que é onde a gente faz essa manipulação de dados, agora a gente vai ter o Python, né? Que aí tem conhecimento infinito na internet. Se você chegar no chat GPT e falar assim, ó, eu preciso que pegue esse dado aqui e faça isso com ele em Python. O ChatGPT vai te dar um código que você vai copiar e vai colar dentro ali do Maestro e pronto, tá resolvido, né? Fora integrações com bancos de dados, SQL Server, MySQL, PostgreSQL e o que a gente comentou, FTP, né? Que aí é ali onde eu consigo consultar um arquivo, consigo buscar alguma informação para usar, né, todos esses recursos aí para que a gente possa colocar como meio para chegar ali num fim, que é a criação de um chamado, que é a criação de uma tarefa, que é o envio de uma informação para o WhatsApp, que é a criação de um usuário dentro do meu AD, que é a, sei lá, né, o que o cérebro conseguir imaginar aí, onde chegue as APIs, onde chegue toda essa comunicação, é onde a gente quer chegar, tá? Então, essa maior produtividade, a gente está se referindo a todo esse poder de tecnologia embarcada dentro da Desk Manager para que você consiga fazer literalmente o que você precisar. Ah, Rafa, então eu vou conseguir, por exemplo, na hora que eu estiver fazendo uma chamada da criação de um usuário, eu vou conseguir ir lá no software do meu RH, pegar quanto que vale a hora dessa pessoa. Vamos supor que o software do RH, sei lá, seja o TOTUS que ele esteja usando lá, aí tem uma tabela específica de preço lá no TOTUS lá que usa um determinado banco de dados, consigo chegar lá numa tabela, dentro de uma coluna, pegar um determinado valor que for cadastrado para aquela pessoa e depois devolver isso para dentro do cadastro do operador dentro da Desk Manager? Sim, é desse poder que a gente está falando, da gente conseguir ir atrás da informação sem ter que eu manualmente ir atrás da informação. É chegar
alguma requisição que peça uma criação de alguém, que peça uma atualização de alguém, que peça para contratar alguém, e aí a gente vai atrás dessas informações seguindo todo aquele fluxo que a gente mostrou ali na construção do maestro. Você tá mutado, Fabinho. Muito bom. Eu comecei hoje, eu não conheço as coisas. É, é isso, minha gente. Esse é o nosso maestro, essa é a nossa ferramenta de iPad. A gente está trabalhando fortemente para incluir cada vez mais novas funcionalidades e itens dentro deles. Isso daí já está planejado. Tudo isso daqui que vocês viram hoje está planejado para sair. Se não acontecer, é porque a gente encontrou algum problema no desenvolvimento no meio do desenvolvimento desse recurso, a gente teve que dar um passo atrás, mas tudo já está planejado e já está esquematizado para que ano que vem tudo esteja disponível, E né? quando a gente fala, só rapidinho, quando a gente fala de se não Fica à vontade. acontecer, é só desses próximos passos, tá? Porque do próximos passos para trás, tudo que a gente já falou já acontece, tá bom? É só ali falando dos bancos de dados, do Python e assim por diante. O restante todo para trás já acontece. Não, fechou. E isso tudo, a ideia principal é dar liberdade para vocês poderem fazer o que vocês quiserem sem precisar ficar ou contratar empresas externas ou, sei lá, ir buscar outras ferramentas no mercado para conseguir fazer toda essa gestão que a gente vai possibilitar para todos vocês, tá? Queria agradecer a todos, principalmente o meu time aqui interno que ajudou a gente a montar. Muito obrigado. PH, muito obrigado pelo co-host, muito obrigado pela Eu apresentação, que pelas agradeço. explicações. Ah, eu quero ver na prática, Fábio. Fala com seu CSM, que aí é o responsável para te mostrar. Fechou? A ideia é, se a gente entrar aqui na parte técnica, realmente vai ficar chato pra caramba, meu Deus do céu. Então não vale a pena a gente entrar nesse tipo de coisa agora. É muito detalhe técnico, é muita coisa técnica ali. Então a ideia é passar o poder do que ele pode fazer e aí, através da imaginação de vocês ou da necessidade das suas empresas e operações, vocês consultarem a gente. No futuro, isso sim vai estar disponível. A gente vai ter academies explicando sobre como usar o Maestro, a gente vai ter a Academy explicando como configurar as coisas ali dentro, e aí todo mundo vai poder participar e entender e utilizar, mas lembrando, você tem que estar no plano Pro ou no plano One. Esse ainda nem foi lançado ainda, mas é um plano que a gente vai lançar no futuro, tá bom? É, é isso aí, minhas considerações finais são essa, PH. Só queria agradecer pela presença de todo mundo aqui, que ficou do começo até o fim, que entrou depois e tudo mais. Se alguém tiver dúvida, alguém, não sei se mais alguém tem alguma dúvida, quiser aproveitar esses últimos minutinhos para mandar ali no chat para a gente poder ler. Mas enquanto isso, enquanto eu estou falando um pouquinho, a gente fica ouvindo ali as dúvidas. E obrigado, gente. Obrigado. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar com o seu CSM. A gente vai conversar, a gente vai entender a necessidade para a gente poder colocar na prática ali para poder funcionar. Diretora, temos dúvidas? Não? Então é isso, minha gente. Um abraço a todos, um bom almoço e ótima quinta-feira, PH. Calma aí, rapidinho. Ah, Chegou uma chegou uma, ó, dúvida mas chegou nos no 49 do último, segundo, né? já estava na prorrogação já. Diga. A Bruna Raveri perguntou se a gente tem alguma previsão para o desenvolvimento e lançamento desses próximos passos. Sim, a nossa ideia é até o final deste mês, tá? Mas como o desenvolvimento pode ser uma coisa muito incerta, as coisas estarem indo muito bem e do nada pararem de funcionar do jeito que a gente espera, até o trimestre que vem isso vai estar lançado, tá bom? Mas é importante dizer também que, se quiser conversar sobre a necessidade e a integração, pode falar com o seu CSM, que a gente já vai conversar e entender tudo que vai ser necessário fazer. Mesmo que os próximos passos ali ainda não estejam lançados, é, oficialmente, internamente, a gente já está testando algumas coisas e já está ensaiando algumas coisas. Então, se E muita você coisa entende, funcionando já, e tem inclusive. muita coisa funcionando. Então, se você entender que aquilo vai fazer diferença para você, explica para o seu CSM, ele vai conversar com a gente vai marcar essa call e a gente vai trabalhar isso aí. Fechado, gente? É isso aí, muito obrigado, valeu PH, valeu gente, um abraço, bom almoço, ótima quinta e valeu diretora. Tchau, tchau, gente.